Hoje nós vamos falar sobre as mentiras que os pais contam para os filhos. Até que ponto pode ser bom ou ruim? Dizer para a criança, por exemplo, que o pai está viajando quando na verdade ele e a mãe estão separados. Ou coisas que podem não ser tão graves, como por exemplo, esconder da criança que um bicho de estimação morreu. Sobre esse assunto a gente conversa com o educador e psicólogo Marcos Mer. Bom dia, Marcos. Bom dia. Algumas torções da verdade, digamos assim, podem ter o seu papel em alguns momentos, né? Mas no caso da separação dos pais, não vai ter como esconder por muito tempo, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de mentira que altera a realidade para um ganho dos pais, não para a criança, né? Quando a mentira apenas modifica levemente a realidade para benefício da criança, aí a gente não tem tanto problema com essa mentira. Por exemplo, come essa salada que você vai ficar muito forte. Não há uma relação direta com a força, mas a gente sabe que melhora a saúde da criança e se tiver uma melhor saúde, sim, vai ficar mais forte. Então, a relação é distante, indireta, e aí essa mentirinha, nossa, é saudável, é bom para a criança, então não tem problema. Papai Noel, por exemplo. Papai Noel e outras coisas, mas quando a gente começa a alterar a realidade para ficar melhor para a gente, ficar mais fácil para a gente, é mais fácil dizer para a criança, o pai viajou, do que falar para ela que realmente o pai e a mãe não estão bem, a gente está separado, o pai não vai mais morar aqui, é dolorido, a criança chora, é muito ruim, ela não entende a princípio, mas é a realidade, precisa aprender a lidar com a realidade. Ou uma outra mentira bastante comum o vovô virou uma estrelinha. Como assim virou uma estrelinha? Fica olhando a gente, vai entrar em contato, que vô malvado que vê a gente e não conversa, né? Então, esse tipo de coisa é muito ruim. Dá para sim dizer, o vovô morreu e depois ele virou uma estrelinha. Então, dá para amenizar um pouco essa mentira, mas trazer a realidade para a criança para que ela vá aprendendo a lidar com isso. Então, a gente tomando esse cuidado com o tipo de realidade que a gente está alterando, a gente pode melhorar um pouco. As crianças que são criadas muito em cima da mentira, ou seja, a mentira é usada para benefício dos pais na criação, elas se tornam manipuladoras, elas mentem também na escola, elas começam a perceber que a mentira é comum e dá para usar e não tem problema. Tem problema sim, a gente não precisa usar. Agora você fala que depende de você ter ou não vantagem sobre a mentira, né? Isso não pode variar um pouco de acordo com a visão que os pais têm daquela mentira? Por exemplo, no caso de um animal, até um exemplo que você deu antes da gente começar a entrevista, do peixinho lá que morre. O pai pode achar que isso está sendo bom para a criança. É na boa intenção, né? Mas é melhor a gente ter informações um pouco mais sólidas em relação à psicologia, à maturidade e tal, do que a gente seguir somente pela boa intenção. Por exemplo, tem uma propaganda de televisão, uma propaganda de uma farmácia que se baseou nessa história. O peixinho da menininha morreu, uma menina de uns 6 anos, 5 anos, o peixinho morreu, e aí eles escondem totalmente o fato, e aí, sem ela perceber, trocam o peixinho, põem um outro lá, e como se nada tivesse acontecido. Mas antes, a menina tinha visto o peixinho de ponta cabeça, parado, sem se mexer, e aí os pais falam, não, ele está dormindo, amanhã ele já vai estar acordado, ele está dormindo bastante hoje. E aí eles dão uma escondida nessa realidade. Perderam uma grande oportunidade de trabalhar a morte com essa criança. Deixa ela chorar pelo peixinho, aí ela vai perceber que passa o tempo, que a dor vai passando, que ela consegue lidar com a dor da perda. Esse ensinamento é muito bom para a criança. Lá na frente, morre um vô, morre uma avó, ela já sabe que essa dor dói bastante, que ela pode chorar, que isso é direito dela, mas que ela vai superar isso, porque ela já teve uma experiência anterior. Então, a gente pode falar a verdade, e sentir a dor, sentir a tristeza e não optar sempre pela mentira. Então, tomar cuidado, porque a maturidade da criança também depende que a gente fale a verdade. A partir de quantos anos você pode falar, por exemplo, tratar de um tema tão complexo quanto a morte com uma criança? Olha, as crianças muito pequenas, isso já tem pesquisas, inclusive, falando isso. Crianças muito pequenas que vão nos enterros, que participam de momentos onde a morte foi, de alguma forma, celebrada, ou foi vista, ou foi feito um ritual, essas crianças lidam melhor com as situações da dor, da perda, da própria realidade. Elas têm mais resistência à frustração. Então, eu acredito que crianças muito pequenas já podem ser levadas, sim, para esses momentos de perceber
perceber que a morte aconteceu. É claro que, por exemplo, morreu um amigo do pai. Não tem que levar, porque a criança não tinha contato nenhum com essa pessoa, então não precisa fazer isso. No entanto, se a criança não foi nunca, jamais participou de algum momento assim de funeral, talvez seja importante, porque daí vê o pai chorando, mas ela própria não está assim tão triste, mas ela já vê como é que é o processo, o que acontece, vai ver que daqui uma semana o pai já está bem. Então esse tipo de situação é um ensinamento para a criança, vale para ela como maturidade. Eu acho que falar a verdade e acolher a dor da criança é melhor do que a gente mentir e aí fazer de conta que nada aconteceu, que essa criança é maravilhosa e o mundo é cor-de-rosa. Não vale a pena. Em relação à omissão, Marcos, ou seja, não mentir, esconder uma realidade, seja ela qual for. Tem muitos pais que omitem a questão da adoção, por exemplo, né? Não contam para a criança. Isso, a porcentagem dessa situação é em torno de 10%. 10% dos pais que adotam não contam para a criança, né? Mas a descoberta mais tarde, ela é muito grave, porque ela traz uma dor de traição, meus pais sempre mentiram para mim. É como se fosse uma mentira nesse caso. É como se fosse uma mentira, como se fosse uma mentira. Então essa omissão, não falar para a criança que ela foi adotada, essa omissão pode doer muito lá para frente. O melhor de tudo é, no álbum da criança, colocar também cópia da certidão de adoção, dos documentos de adoção, porque desde pequenininho, mesmo sem ela entender, ela já está vendo algo que mais tarde ela começa a entender e aí, já que isso é tão normal para os pais, vai ser normal para a criança também. A força emocional que nós pais damos para as crianças nas situações, essa força emocional ela percebe e acaba lidando da mesma forma. Ok, obrigada, Marcos. Foi um prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia.